Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. Nosso foco aqui é estudo da palavra de Deus, é estudar a Bíblia, tá bom? Nesse quadro nós estamos analisando personagens desconhecidos da Bíblia, aquelas pessoas que às vezes entram meio que como um suporte para se contar uma história e às vezes a gente acaba passando muito rápido e nem presta atenção. Então a ideia é focar nesses personagens e descobrir os ensinamentos, às vezes profundos, que tem contido em cada um deles ali. Já temos falado de alguns e hoje nós vamos falar de mais um personagem desse que provavelmente poucas pessoas conhecem, que é Hulda. Falamos já de uma mulher, né, a Jael, e agora vamos falar de Hulda, que foi uma profetisa que trouxe avivamento, tá bom? Vou pedir para você deixar um like no vídeo para estar nos ajudando, se inscrever no canal se não for inscrito e também compartilhando esse vídeo com outras pessoas que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo, tá certo? Então vamos lá. Hulda, a profetisa que trouxe avivamento. Bom, quem foi Hulda? Hulda é uma das poucas mulheres mencionadas na Bíblia como profetisa, aparecendo em 2 Reis 22, do versículo 14 ao 20, e em 2 Crônicas 34, do versículo 24 ao 28. Vamos ler essa primeira informação aqui, ó. 2 Reis 22, né? 2 Reis 14 ao 20. Então o sacerdote Uquias e Aicão e Acor e Safã e Asaías foram a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tiquivã, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, e a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Portanto, me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, e o meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as suas vestes e chorastes perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Então, aqui é a primeira parte, né? Primeira vez que vai mencionar sobre Hulda. Aí depois, lá em 2 Crônicas, capítulo 34, vai estar escrito sobre Hulda de novo. Então, apesar dessa breve aparição, o seu papel foi fundamental para um dos períodos mais críticos da história de Israel, que foi no reinado de Josias. Hulda foi a voz de Deus em um momento de transformação nacional, quando o livro da lei foi redescoberto no templo. Então, Hulda, né, é uma profetisa, uma das poucas profetisas mencionadas na Bíblia como profetisa, né, que ela vai ter uma rápida aparição na Bíblia, mas exatamente no momento de uma informação muito importante, que foi o momento quando o rei Josias leu o livro da lei, né, quando o rei Josias, melhor dizendo, descobre o livro da lei. Então, Hulda, ela vai participar desse momento, que vai ser algo muito importante que vai acontecer, tá?
O período do reinado de Josias, que foi cerca de 640 a 609 a.C., foi marcado pela decadência espiritual de Judá. O povo, Manassés e Amon, melhor dizendo, levaram o povo a profundas práticas idólatras, incluindo o culto a Baal, adoração no alto dos montes e até a sacrifícios humanos. Você vai ver isso, por exemplo, lá em 2 Reis, capítulo 21, né, do versículo 1 ao 9. No capítulo 21 aqui, ó, vai falar de Manassés. Manassés, ele foi um dos reis mais ímpios que teve na nação de Israel, tá? Em toda a nação, incluindo o reino de Judá e o reino de Israel. Manassés, ele foi um dos reis ímpios que viveram ali. E como foi sendo uma sucessão de reis que não adoravam o Senhor, que faziam o que era mal, que sacrificavam seus filhos para outros deuses, adoravam a Baal, isso foi fazendo o povo se declinar espiritualmente, afastando-se cada vez mais da palavra de Deus. Quando Josias começou a reinar, com apenas 8 anos de idade, ele herdou um reino, então, devastado espiritualmente. No 18º ano de seu reinado, ao ordenar reformas no templo, os trabalhadores encontraram o livro da lei. Provavelmente era uma parte do Pentateuco, possivelmente Deuteronômio. Essa descoberta revelou quão longe o povo havia se desviado da aliança de Deus. Então, quando o povo descobre a lei, ou quando Josias descobre a lei, e Josias agora, nessa reforma do templo, ele lê novamente a lei, o povo percebe quão afastado, quão longe eles estavam de Deus, né? De tal maneira que chegaram a perder a palavra de Deus, chegaram a não ter mais. E, inclusive, alguns até questionam se realmente o livro ele teria sido perdido ou ele teria sido guardado, vamos dizer assim, por alguém, né, que viveu nesses períodos de reis anteriores, a qual a devastação estava sendo muito grande, a queda espiritual muito grande, adoração a ídolos, coisas terríveis que estavam acontecendo. Então, há quem acredite que alguém, possivelmente da família da tribo de Levi, possa ter também guardado esse livro, né, para poder proteger a palavra do Senhor. Mas isso é uma inferência, né? O fato é que Josias, agora nessa crise espiritual, ele vai ser direcionado por Deus e vai encontrar novamente o livro da lei. Diante da descoberta do livro da lei, o rei Josias enviou uma delegação composta por líderes de Judá, incluindo o sumo sacerdote Uquias, para buscar orientação. A decisão de consultar Hulda é notável porque ela foi escolhida apesar de haver outros profetas contemporâneos como Jeremias e Sofonias, que eram dessa época. Sua localização era em Jerusalém, no 2º distrito, uma área central e acessível, indicando que ela era reconhecida como uma autoridade respeitada. Então, naquele momento, Josias poderia ter buscado orientação com outro profeta, que foi contemporâneo ao período que Hulda ministrava, tá? E ao período do rei Josias também. Então Josias poderia ter ido buscar outros profetas, mas Josias manda buscar ela, manda ir até ela, receber a informação da parte do Senhor. O texto não vai dizer o que aconteceu, né, para que Josias fizesse, mas nós podemos inferir também aqui uma inferência que foi uma orientação de Deus. Deus pode ter orientado Josias para poder ir especificamente em Hulda para que ela desse a orientação necessária. Isso quer dizer que os outros profetas não eram de Deus? Não necessariamente, mas a obra do Senhor é muito grande e Deus ele tem responsabilidades para cada um
de maneira que ninguém vai ficar sem trabalho na obra de Deus, né? É muito interessante isso, porque às vezes nós pensamos que eu não posso preparar ninguém para fazer o que eu faço, porque se eu preparo alguém para fazer o que eu faço, eu vou perder a minha posição na casa de Deus, né? Por exemplo, se eu toco teclado e eu preparo alguém para tocar, isso é ruim, por quê? Porque amanhã essa pessoa vai tomar o meu lugar, eu não vou mais tocar. Isso não é verdade. E você aprende esse princípio aqui com Uda, né? Tinha outros profetas na época dela, outros profetas que a Bíblia fala muito mais deles, mas mesmo assim ainda tinha espaço para ela profetizar. Teve um momento dela que Deus orientou que fosse até ela, e pela forma que coloca, ela era uma pessoa respeitada e muito conhecida na região. Ou seja, o trabalho de um não interferiu o trabalho do outro. Olha que interessante isso aqui. Então, Uda, ela responde com uma mensagem clara e direta da parte do Senhor. Sua profecia destacou 2 pontos importantes. Primeiro, o juízo de Deus, e segundo, a misericórdia para Josias. Então, o juízo de Deus, por quê? Porque o pecado do povo e a idolatria do povo acumulada ao longo dos anos traria uma destruição inevitável sobre Judá, né? A gente sempre costuma dizer que Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Deus, ele tem um certo limite, vamos dizer, para a sua paciência, mas a conta um dia chega, né? O pecado que eu faço, Deus, ele me perdoa, mas a consequência do pecado, eu vou ter que responder por ela, tá? E segundo, ela relata aqui na sua resposta a misericórdia de Deus para com o rei. Por quê? Porque Deus viu o coração, Deus viu a intenção do coração do rei. Então, olha só, por causa do coração arrependido de Josias e de sua postura de humildade diante de Deus, o juízo seria adiado até o final da sua vida. Olha que interessante. Por causa da postura de Josias, Deus iria prorrogar o juízo que viria como consequência do castigo feito por Esaú, ou do pecado feito por Judá. O pecado viria, mas por causa, para proteger Josias, pelo seu coração, Deus iria postergar isso para depois do seu reinado, né? Isso é muito interessante, por quê? Porque eu entendo que Deus, ele tem muito mais prazer em abençoar do que amaldiçoar. Quando Deus chega a te trazer uma punição, é porque você bateu cabeça e não quis voltar atrás, né? É porque você achou que é muito superior, que entende, que consegue resolver tudo sozinho. Mas a qualquer momento que você para e quebranta o coração, né? Volta, aceita a vontade de Deus, Deus, ele sempre tem prazer em abençoar e nunca em estar nos amaldiçoando. Mas vamos continuar. Então, Uda não apenas interpretou o significado do livro da lei, mas ela também deu legitimidade à reforma espiritual conduzida por Josias, né? A sua palavra confirmou a seriedade da situação e impulsionou o rei a tomar medidas drásticas para eliminar a idolatria de Judá. Ou seja, a palavra dela ela não apenas interpretou o que a lei queria dizer, e esse interpretar a lei aqui, você pode pôr das duas formas, tanto interpretar literalmente o que queria dizer a lei, e ao mesmo tempo também traduzir, né? Traduzir também, porque nessa época já nem todos falavam com muito mais fluência. Então, olha que interessante, ela não apenas interpretou o significado da lei, mas ela também deu legitimidade para a reforma espiritual que Josias estava conduzindo. Ou seja, por que era necessário dessa legitimidade? Porque provavelmente a nação ficou contra Josias.
A nação naquele momento provavelmente ficaria contra Josias. Por quê? Porque eles tinham vários deuses que eles adoravam. Eles estavam vivendo como as nações ao seu redor, né? Um Deus para cada coisa, sacrifício humano, não sei o que, não sei o que. E agora, de repente, chega Josias e fala assim: eu descobri o livro da lei, nós vamos fazer uma reforma religiosa, vamos derrubar todos os altares de deuses pagãos que tem. Provavelmente a nação, por mais que pudesse achar ele um rei bom, não ficaria do lado dele. E às vezes, dependendo da pessoa, você vê uma nação inteira contra você, contra os seus preceitos, pode parecer que você não estaria indo pelo caminho certo. Mas a palavra da profetisa aqui enfatiza e reforça para ele que aquilo que ele estava fazendo era de Deus, era orientado por Deus. Deus estava naquele negócio. Então aquilo com certeza legitimou, confirmou aquilo que Josias iria fazer e provavelmente isso impulsionou muito mais as ações que ele iria tomar, tá? Então Josias, movido pela mensagem de Uda, liderou um avivamento, né, em Judá ao ler o livro da lei, que incluiu algumas coisas. Primeiro, remoção de ídolos. Então todos os objetos de culto pagão foram destruídos. Celebração da Páscoa. Então o Israel já não celebrava mais a Páscoa. E Josias restaurou a Páscoa, algo que não havia sido feito adequadamente desde o tempo dos juízes. Olha que interessante isso aqui. E compromisso com a aliança. O rei e o povo renovaram o seu pacto com Deus. Olha que interessante. Uma palavra que essa profetisa deu confirmou a palavra no coração de Josias e levou Josias a trazer essa reforma, né? Que estão os principais pontos aqui. Reforma essa que fez parte importante de Israel. Quando você estuda a história de Israel, é praticamente impossível você conseguir estudar sem passar pela reforma do rei Josias, né? E quais as lições práticas que nós poderemos ainda tirar de Uda para os dias de hoje? Vamos lá. A vida de Uda ensina importantes lições para os nossos dias. Alguns aqui. Por exemplo, Deus usa quem Ele quer, né? Como a gente já falou lá no início. Então, Uda era uma mulher em um contexto dominado por homens, mas isso não impediu de ser usada por Deus para um propósito crucial, né? A importância de falar a verdade. Uda não só avisou a mensagem, ela entregou tanto o aviso do juízo quanto a promessa de misericórdia. Ou seja, Uda não quis modelar o que Deus estava passando, né? Uda falou a verdade. Aquilo poderia trazer uma consequência para ela, mas ela não preocupou com aquilo. A preocupação dela foi mostrar o que Deus estava orientando. E exatamente essa preocupação da verdade que ela trouxe é que motivou Josias a fazer o que fez. E a centralidade da palavra de Deus. Então a sua resposta foi baseada na lei redescoberta, destacando que o verdadeiro avivamento começa com o retorno às Escrituras. Então, outro ponto aqui, nós aprendemos com ela, é a noção de avivamento, né? Às vezes eu penso que o avivamento, ele está falando de pular, rodopiar, girar no culto e acaba o culto, você está vazio de novo. Não. Aquilo pode fazer parte, né? Mas o verdadeiro avivamento, ele vem de você ler a palavra e conhecer a palavra de Deus, né? A principal fonte do avivamento está na palavra de Deus, em você ler, meditar e seguir. Por quê? Porque quando você lê, medita e segue, você vai estar aproximando mais de Deus e automaticamente você vai ter mais comunhão com o Espírito Santo de Deus, tá? Olha que interessante isso aqui. E para a gente fechar, Uda nos lembra que cada um de nós tem um papel único no plano de Deus. Sua coragem em falar em nome do Senhor, sua sabedoria espiritual,
a sua fidelidade à palavra de Deus, nos inspiram, né, a viver com propósito e com dedicação. E assim como Hulda foi uma catalisadora da transformação em seu tempo, Deus continua chamando pessoas para trazer avivamentos nos nossos dias. Que possamos, como Hulda, ser instrumentos de Deus, falando a verdade em amor e apontando para a palavra como a base da nossa renovação espiritual. Às vezes, uma palavra no trabalho com um colega, você pode estar sendo um canal de Deus para poder avivar a vida dele, para poder reacender a chama que estava apagada na vida dele. Às vezes, uma palavra com alguém dentro do ônibus e você pode estar sendo uma arma que Deus está usando para poder renovar alguém, uma ferramenta, melhor dizendo, né? Para renovar alguém, trazer renovo. Olha que interessante isso aqui. Então, que Deus possa estar te abençoando. Se você ficou com dúvida, volta, assista de novo, tá bom? A profetisa Hulda traz informações muito relevantes para nós. Se você conhece alguém que possa ter essa dúvida também, compartilhe com ele para que ele possa estar aprendendo. Deus te abençoe e fique com Deus até o nosso próximo encontro.